A questão 2 primeiro diz o seguinte: para vermos o diálogo entre o Felipe e a Rosa na imagem a seguir e responda por eles. Então o Felipe fala o seguinte, ó: Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma menos 7 e o produto é mais 10? Então o que o Felipe falou? A Rosa precisa encontrar dois números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10. O que é produto? É o resultado da multiplicação. Então vamos pensar nessa parte de produto primeiro. O que vezes o que dá 10? Esquece o sinal. 1 vezes 10 é 10 e 2 vezes 5 é 10. Então os números inteiros que tem como produto 10 são esses fatores aqui, ó, 1 e 10 e 2 e 5. Só que ele quer o quê? Dois números inteiros negativos. Então agora nós vamos pôr esses números todos aqui como os negativos, ó. Menos 1 vezes menos 10, menos vezes menos vai dar mais, 1 vezes 10 é 10, tá vendo? O produto é mais 10. E menos 2 vezes menos 5, menos vezes menos é mais, 2 vezes 5, 10. Então, encontramos aqui duas possibilidades. Por quê? Porque tem mais um requisito. Esses dois números inteiros negativos, a soma deles tem que ser mais 7. Então, vamos verificar. Menos 1, no lugar da multiplicação, nós vamos fazer mais. Mais menos 10 e menos 2 mais menos 5. Pelo link que eu deixei lá no card, no início desse vídeo, o que nós aprendemos? Quando for soma e os sinais forem iguais, o que vai fazer? Vai manter o sinal e vai somar os números. Então, menos 1 mais menos 10 vai ficar menos 1 mais 10, 11. Menos 11. E menos 2 mais menos 5. Ó, sinal negativo, sinal negativo. Sinais são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o sinal e vou fazer 2 mais 5. Quanto que é 2 mais 5? 7. Então, vai ficar menos 7. O que tinha que ser? Eu precisava de dois números inteiros negativos, cuja soma seja menos 7 e o produto é mais 10. Tá vendo que a soma de menos 1 com menos 10 deu menos 11? Então, não funcionou. Só que, olha, menos 2 mais menos 5 igual a menos 7. A soma de menos 2 com menos 5 é menos 7. E o produto de menos 2 com menos 5 é mais 10. Então, qual que é a resposta? São os números menos 2 e menos 5, que a soma é menos 7 e o produto é mais 10. Então, nós descobrimos a resposta que a Rosa tem que dar para o Felipe. E o que a Rosa fala? Vou pensar. Enquanto isso, me responda quais os dois números inteiros. Agora, a Rosa faz uma pequena avançada no conteúdo. Por quê? Porque é um número positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12. Então, está aqui o resumo do que a Rosa disse. O Felipe ele tem que encontrar dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12. A estratégia vai ser muito parecida com essa aqui. Vamos esquecer o sinal primeiro e vamos achar quais os fatores cujo produto é 12. Então, o que vezes o que dá 12? 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Só que ele quer o quê? Dois números inteiros, só que um tem que ser positivo e o outro negativo. Então, o primeiro pode ser negativo e o segundo positivo. Só que o primeiro pode ser positivo e o segundo pode ser negativo. Então, eu vou ter 6 opções. Se vocês fizerem a multiplicação, ó, vai ser menos com mais, menos com mais, menos com mais com menos, mais com menos, mais com menos. Todos vão ter como resposta menos. E se vocês fizerem 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Todos têm como resposta menos 12. Então, eu tenho... Aqui eu tinha duas possibilidades de respostas. Aqui eu tenho 6 possibilidades de resposta. Porque todos estes números inteiros que eu coloquei aqui, ó, o produto é menos 12. Só que para ser a resposta exata, o que tem que acontecer? A soma deles tem que ser 1, ou seja, mais 1, porque quando é mais, ele não precisa aparecer aqui. Então, vamos fazer a soma desses números agora. Menos 1 mais 12. Quando a gente tiver uma soma de números que tenham sinais diferentes, ó, menos e tem mais, o que vai fazer? Eu vou manter o sinal daquele de maior módulo
e vou subtrair de maior pelo menor. Então, qual que é o maior módulo? 12 ou 1? 12. Qual que é o sinal do 12? Mais. Então, vai ser mais. E quanto que é? 12 menos 1? 11. Então, vai ser mais 11. A mesma coisa aqui, ó. Qual que é o maior módulo? É o 2 ou o 6? É o 6. Qual que é o sinal do 6? É o mais. Então, vai ficar mais 6 menos 2, 4. Então, a resposta é mais 4. Menos 3 mais 4. Qual que é o maior módulo? 3 ou 4? 4. Qual que é o sinal do 4? O mais. Então, vai ficar mais 4 menos 3, 1. Mais 1, ó. Achei um dos números. Achei dois números inteiros, um negativo e um positivo, que o produto é menos 12 e a soma é mais 1. Será que algum desses outros três aqui também é a resposta do exercício? Vamos tentar. Eu tenho mais 1 e menos 12. Qual número tem maior módulo? 12. Qual que é o sinal do 12? Menos. Então, vai ficar menos 12. Menos 1, 11. Menos 11. 2 e 6. Qual que é o maior módulo? 6. Qual que é o sinal dele? Menos. 6 menos 2, 4. Então, vai ficar menos 4. E aqui eu tenho 3 e tenho 4. Qual que é o maior módulo? 4. Qual que é o sinal do 4? Menos. Então, vai ficar menos 4 menos 3, 1. Então, menos 1. Então, qual que é o único que tem soma mais 1 aqui, ó? É o menos 3 e o 4. Lembra que todos esses 6 pares de números aqui, o produto é menos 12? Agora, desses pares de números, qual é o único par que a soma é 1, é mais 1? É o menos 3 e o mais 4. Então, qual que é a resposta? Menos 3 e mais 4. São os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, ó. Um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12. A letra A traz o seguinte: variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura registradas. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Por quê? Porque durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade. Então, vamos supor que a temperatura mínima registrada em um dia, em uma área desértica, seja menos 1,8 graus centígrados, e a variação de temperatura nesse dia tenha sido de 39,5 graus centígrados. Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, vamos pegar os pontos principais, vamos grifar, vamos destacar, vamos entender o que nós temos que fazer. Então, primeira coisa, estamos falando de temperatura. O que nós usamos para medir a temperatura? Um termômetro. Então, eu coloquei o desenho de um termômetro aqui. Tá vendo essa bolinha com C? Aqui eu tenho uma bolinha com F. Essa bolinha com C representa como que nós medimos a temperatura, que são em graus Celsius. E esse bolinha com esse F é graus Fahrenheit. Só que a gente vai usar os graus Celsius. Então, a gente vai olhar esses números aqui. Então, notem que eu tenho 0 aqui. Acima dele, que está em preto, é a temperatura positiva, são os números positivos, e abaixo dele, os números abaixo de 0, ou seja, temperatura negativa. Aqui não aparece o sinal, tá vendo? Então, nós temos que interpretar que esses números que estão em vermelho aqui, ó, são os números negativos. Então, o que ele diz? A temperatura mínima nessa área desértica é de menos 1,8 graus centígrados. Então, como que nós vamos colocar esse menos 1,8 graus centígrados nesse termômetro? Eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó, que eu tenho 0, aqui eu tenho 10. Entre o 0 e o 10, ó, qual que é o meio do 0 e o 10? É o 5. Então, se vocês olharem, ó, aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, negativos. Então, a posição que o menos 1,8 vai ocupar vai ser aproximadamente por aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma interpretação só para a gente ter uma noção do que é. O que mais que nós temos como destaque nesse exercício? Ele quer a temperatura máxima, só que ele deu o quê? A variação de temperatura. Variação de temperatura é o quê? 39,5 graus. E aí ele pergunta a temperatura máxima. Vamos tentar entender da seguinte forma. O que é a variação de temperatura? É a diferença entre a maior e a menor temperatura registradas. Então, ó, variação é igual a maior menos a menor. Agora, no lugar dessas palavras, nós vamos colocar os valores. Qual que é a variação que ele nos deu? A variação nesse dia foi de 39,5 graus centígrados. Então, no lugar da variação, eu coloquei 39,5. É igual a maior, que é a temperatura máxima que eu quero encontrar, então eu não sei, menos a menor. Qual que foi a menor temperatura?
menos 1,8 graus centígrados. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, ó, porque esse menos aqui ó, é da interpretação, ó, é a diferença, e esse menos aqui ó, é do valor negativo, ok? Então se vocês olharem, ó, o que vocês viram no vídeo que eu postei anteriormente, deixei no card aqui na descrição para vocês, que era para vocês terem assistido antes de fazerem as atividades. Quando nós tivermos um valor negativo, o que ele vai fazer com o valor que está dentro dos parênteses? Ele vai inverter esse valor. Então aqui eu tinha menos, vai virar mais. Então vai ficar 39,5 graus é igual a temperatura maior, que é a temperatura máxima daquele dia, mais 1,8. Então eu preciso achar o quê? Esse valor aqui, ó. Essa temperatura. Qual que é a temperatura máxima? Então preste atenção comigo. Se eu pegar este número mais 1,8, o resultado tem que ser 39,5. E qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então se eu pegar 39,5 e tirar 1,8, eu vou encontrar qual que é essa temperatura máxima. Então vamos armar a continha aqui, ó. 39,5 menos 1,8. 5 menos 8... Antes de ir para a continha, ó, quando tiver número decimal, ó, vírgula embaixo de vírgula. Não pode esquecer disso. 5 menos 8 eu não consigo. Então, lá nas unidades, ó, eu vou pegar uma unidade de lá. Tia 9 vai ficar com 8. Uma unidade é igual a quantos décimos? É igual a 10 décimos. Se eu tinha 5 décimos aqui, ó, 5 mais 10, 15. Então, eu fiquei com 15 décimos. Agora eu consigo subtrair. 15 menos 8, 7. Vírgula embaixo de vírgula, então vamos descer a vírgula aqui. 8 menos 1, 7. 3 menos nada, 3. Então, qual que foi a temperatura máxima nesse dia? 37,7 graus centígrados. Foi a temperatura máxima registrada nesse dia. E onde que ela fica aproximadamente nesse termômetro? Ó, entre o 30 e o 40, nós temos o 35 aqui, ó. Nesse risquinho aqui é o 35, aí tem 36, o 37, ele fica entre o 37 e o 38, ó, bem próximo do 38. Então, esse espaço aqui, ó, entre o menos 1,8 e o 37,7 é o quê? É a variação de temperatura nesse dia, que foi de 39,5. Por que é 39,5? Se vocês olharem o zero, ó, do 0 até o 37,7 é 37,7. E do 0 até o menos 1,8, distância que nós estamos falando, que sempre vai ser positiva, vai ser 1,8. Então, se eu somar 1,8 com 37,7, eu vou ter 39,5. Letra B. A letra B diz que a Paula ela gastou 35%, que é igual a 0,35 do seu salário com lazer, e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Aí a pergunta. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Então, notem que aqui eu tenho o quê? Porcentagem, aqui eu tenho número decimal e aqui eu tenho fração. Como que eu faço para comparar esses três tipos de números? Então, o 35% ele é igual a 0,35. Por quê? 35% é a mesma coisa que 35 centésimos, 35 dividido por 100, que é igual a 0,35. E aqui, ó, ela usou para pagar as contas 13,25 avos. Então, para mim poder comparar, eu tenho uma fração, eu tenho fração. Lembra lá na comparação de frações, o que tem que ser igual? O denominador. Eu tenho o denominador 100 e eu tenho o denominador 25. Então, eu vou transformar esse 25 aqui, ó, em denominador 100. Para isso, eu preciso multiplicar 25 por quanto? Por 4. Porque 4 vezes 25 é igual a 100. Então, se eu for multiplicar por 4 o denominador, eu também tenho que multiplicar por 4 o numerador. Então, 13 vezes 4, 52. 25 vezes 4, 100. 52 sobre 100, 52 centésimos, é a mesma coisa que 52%. Então, quanto que ela gastou do salário com lazer? 35%. Quanto que ela gastou com contas? 52%. O que é maior? 35 ou 52? 52. Então, ela gastou mais com o quê? Ela gastou mais com as contas. Beleza? E para fechar esse vídeo, na letra C, fala que a água ela é fundamental para a hidratação, não só do corpo humano, como também dos animais. Então, um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo do seu peso diariamente. Então, vamos pegar essa informação aí. 25 a 30 ml de água para cada meio quilo, beleza? Sendo assim, aí vem a pergunta, ó, prestem atenção.
qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 quilos precisa ingerir? Aí tem a pergunta, ó, qual a quantidade mínima de água que um cão de 16,7 quilos deve consumir? Se nós estamos falando de quantidade mínima, qual que é o mínimo para meio quilo? É 25, porque é entre 25 a 30, então o mínimo é 25. Então nós vamos trabalhar com 25 ml, sendo o mínimo para meio quilo. Meio quilo é a mesma coisa, essa representação aqui, ó, como 0,5. Por que eu vou deixar assim? Porque assim é mais fácil para nós conseguirmos entender. Então, eu vou fazer uma tabela, vou explicar essa tabela de passo a passo para vocês. No final eu vou mostrar uma forma bem mais simples. Se eu sei que cada 25 ml para meio quilo, então meio quilo, 25 ml, 1 quilo, eu vou aumentando de 25 em 25, ó, 50 ml. A cada meio quilo que eu vou aumentando, eu aumento 25 ml. Ó. 1,5 kg, 75 ml. 2 kg, 100 ml. 2,5 kg, 125 ml. E assim sucessivamente. Então eu cheguei até aqui nos 4 kg, que é equivalente ao consumo mínimo de 200 ml. E o que vocês podem notar? Que do 1 para o 2 subiu de quanto? 50. Do 2 para o 3, mais 50. Do 3 para o 4, mais 50. Então, eu vou encurtar esse caminho. Se aqui eu estava fazendo de meio em meio quilo, subindo de 25 em 25 ml, agora eu vou fazer de 1 em 1 quilo, subindo de 50 em 50 ml. Então, 5 quilos, ó, é 200 mais 50, que é 250. 6 quilos, 300. E por aí vai. Então, dê um pause no vídeo, dê uma analisada nesses dados, para vocês verem que a cada quilo a mais é 50 ml a mais de água que esse cão deve consumir. Então eu fui até os 16 quilos. Então 16 quilos equivale a 18 ml. Aí aqui eu vou retomar lá no início. Eu não falei que a cada meio quilo ele vai consumir 25 ml? Então eu vou aumentar meio quilo aqui, ó. De 16 vai para 16,5 e vai aumentar quantos ml? 25. Então 16,5 quilos é igual a 825 ml. Só que esse cãozinho pesa quanto? Qual que é o peso desse cãozinho? 16,7 quilos. Faltam 2 décimos para chegar no consumo correto de água que ele tem que ter, quantidade mínima. Eu não sei que 25 ml é o mínimo para meio quilo? Então pensem comigo. Se para meio quilo, 0,5, 5 décimos, ele precisa 25 ml, para cada décimo aqui ele vai precisar de quantos ml? É só dividir, ó, 25 dividido por 5 dá 5 ml. Então, para cada 0,1 kg, ele vai precisar de 5 ml. Então, se aqui é 16,5, eu vou subir para 16,6 e aqui vai subir 5 ml. Então, 16,6 é igual a 830. Aqui agora eu vou chegar no 16,7, que é o peso do cãozinho, e aqui vai subir 5 ml. 16,7 quilos igual a 835 ml. Então, o consumo mínimo do cãozinho tem que ser de 835 ml de água por dia. Professor, mas precisa fazer toda essa tabela, é muito complicado. Eu vou ensinar para vocês agora uma forma simples, é o que nós chamamos de regra de 3, para fazer esse cálculo. Como que a gente faz essa regra de 3? Quando a gente vai ter duas grandezas, o que são grandezas? Eu tenho a grandeza quilo, que refere-se ao peso do cachorro, e eu tenho a grandeza ml, que se refere ao consumo diário mínimo de água desse cão. Então são duas grandezas e elas são diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Porque à medida que o cão ele vai aumentando de peso, ó, notem que a cada peso que vai aumentando, o que vai acontecendo com o consumo de água? Aumenta também. Então elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então nós podemos aplicar essa regra de 3. É da seguinte forma: 25 ml, que é o mínimo, para meio quilo. Essa é a informação que nós tínhamos aqui no início, beleza? E ele quer saber o quê? Qual a quantidade mínima para um cão de 16,7 quilos. Então, aonde está falando de ml, ó, eu quero a quantidade mínima, eu não sei. Então, quando a gente não sabe um valor na matemática, normalmente a gente chama isso de incógnita. Então, eu vou chamar de x. E quanto que o cãozinho pesa? 16,7 quilos. Então, o que eu faço aqui agora? Eu fiz as duas grandezas, ó, ml embaixo de ml, quilo embaixo de quilo. Eu vou multiplicar cruzado. O que é multiplicar cruzado? Eu vou pegar o 0,5 e vou multiplicar pelo x,
x vezes 0,5 e vou pegar o 25 e multiplicar pelo 16,7, que é igual a 16,7 vezes 25. O que eu fiz? Eu peguei o primeiro, multipliquei, igual a multiplicação do segundo. Então, x vezes 0,5 é igual a 16,7 vezes 25. Para não perder tempo, já fiz essa continha, dá 417,5. Eu preciso encontrar esse valor do x. O que eu vou fazer para encontrar esse valor do x? O que vezes 0,5 é igual a 417,5? Pensem comigo, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se eu pegar o resultado e dividir por um dos termos, eu encontro o outro termo, a outra parcela. Então, eu vou pegar 417,5, dividir por 0,5 e eu vou encontrar o valor do x. Eu já fiz essa continha aqui também anteriormente, para a gente não demorar muito nesse vídeo. Então, meu valor do x, 835. 835 o quê? 835 ml. Tá vendo que foi um caminho bem mais rápido do que esse aqui? Então, a gente vai praticando, vai aprendendo mais coisas. Terminamos por aqui a correção. Assistam quantas vezes vocês acharem necessários. Em caso de dúvidas, estou à disposição de vocês nas nossas aulas de matemática lá no grupo. Também podem deixar um recado para mim no Conexão Escola, assim que o aplicativo estiver com todas as funcionalidades disponíveis. Até a próxima. Tchau, tchau.